São Mateus, capítulo 7, versículo 3. Tem uma palavra que eu quero meditar com você sobre algo muito sério que aconteceu, o que acontece ultimamente com muitas pessoas. Você conhece pessoas que afastaram-se do Evangelho, da casa de Deus, da igreja, que caíram na fé? Eu conheço algumas. E, infelizmente, é uma grande realidade a caída da fé. A pessoa estava firme, estava firmada, servindo a Deus, e ela então caiu, afastou-se do Evangelho. Mas eu quero meditar com você a palavra: porque és tu vê o argueiro que está no olho do teu irmão, quando não repara na trave do teu próprio. Mateus 7,3. Jesus, ele confrontava as pessoas de maneira direta, franca, sem rodeios. Jesus, ele sempre condenou o espírito temerário. Sempre foi condenado e proibido por Jesus o espírito temerário. Uma das possíveis razões, causa ou motivo da queda de uma pessoa pode ser o seguinte, Tiago, capítulo 4, verso 4, nos dá a entender o seguinte: quem quer ser amigo do mundo, cai da fé, cai. É um tombo que a pessoa leva. Quem quer ser amigo do mundo, infelizmente leva um tombo, a pessoa cai. Confira Tiago capítulo 4, verso 4. Mateus capítulo 10, verso 32 e o verso 33, e Lucas capítulo 22 e o verso 55, 56 e 57 é o seguinte: quem não testifica do Senhor acaba negando a Ele. Testificar não é apenas usar a boca para falar. O testificar, o dar testemunho do Senhor, é no seu dia a dia, é no seu modo de vida, no seu estilo de vida, é a maneira como se vive, é a maneira como se comporta em casa, com os parentes, no trabalho, na escola, na igreja. Ou seja, quem não dá um bom testemunho, quem não mostra conduta correta, acaba negando o Senhor. Eu não posso dizer que Deus é amor se eu não pratico o amor. Eu não posso dizer que Deus é paciente se eu não sou paciente. Por quê? As características do Pai, geralmente, no DNA, ela está no Filho. Então o Filho traz as características do seu Pai. Se Deus, o nosso Senhor, manda que façamos com amor, com paciência, com misericórdia, Ele quer que façamos assim. Então, se eu estiver fazendo diferente estas coisas, eu não estou tendo um comportamento como um filho. Meu comportamento está alheio, está diferente, e eu acabo negando o meu Senhor. E isto entristece o Espírito Santo. Efésios 4:30. E a pessoa fica numa situação ruim. Marcos, capítulo 11, o verso 25 e o verso 26, também dá para entender o seguinte: a causa da queda de algumas pessoas ou de muitas pessoas pode ser também. São pessoas que não aprenderam ou não querem praticar o perdão. Pessoas que não perdoam. Quem não perdoa não tem comunhão, não pode ter comunhão. Se o teu irmão pecar contra ti, vai lá e perdoa ele. É o que ensina a Bíblia. Jesus falou isso. E Pedro falou: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7? Ele disse: não, Pedro, até 7 não, até 70 vezes 7. 490 vezes em um dia. Se você descontar 8 horas para dormir, aí você tem 16 horas de atividades. Se alguém pecar, errar e te pedir perdão, me perdoe.
e esta pessoa errar 490 vezes em um dia, seria o equivalente a um pedido de perdão a cada 2 minutos. Você deve perdoar mesmo assim. Jesus mandou. Tem que ser assim. A pessoa te chateia, te aborrece, ela te calunia, ela te entristece. Mas já pensou de 2 em 2 minutos te pedir perdão? Mas a palavra diz que tem que perdoar. Às vezes a pessoa não perdoa nem uma única vez. A pessoa recebeu o bem o tempo todo, mas a única vez que a outra pessoa errou, a pessoa não quer perdoar. Imagine, por exemplo, uma partida de futebol, um acidente, alguma coisa errada que acontece. A bola vai lá para o goleiro e o goleiro faz lá alguma coisa atrapalhada e a bola volta e vai para dentro do gol. Não perdoar é mais ou menos isso. Então, quem não perdoa não tem comunhão com Deus. Quem não tem comunhão com Deus, o adversário de nossas almas, ele acha muito bom, porque ele começa a ter brecha, a ter espaço para trabalhar na vida da pessoa. Hebreus capítulo 10, verso 25, tem algo muito sério, e isto também pode causar a queda de muitas pessoas. Fica um alerta aqui. Deixar de congregar leva ao naufrágio da fé. Deixar de estar na casa de Deus, de se reunir com os irmãos, é igual pegar os 2 remos que estão em um barquinho, a pessoa deixa um de lado e fica remando apenas com um remo. O barco tem 2 remos, o barco da vida tem 2 remos, fé e oração. Então não adianta remar apenas com fé e deixar o remo da oração, ou remar com o remo da oração e deixar o remo da fé. O barquinho vai ficar dando círculos, não sai do lugar. E a tendência é a correnteza levar o barco, e a correnteza leva para o sul, leva para os abismos, para o naufrágio, para o desastre. Então o vento leva mesmo. A tendência é sempre levar para baixo. É sempre para baixo. E nós, os cristãos, devemos de ir contra a correnteza, remar contra a correnteza do mal, do mundo, das coisas, do pecado. É a verdade. Nós precisamos ter atitudes de fé. Nós temos que ter compreensão da palavra de Deus. Nós precisamos congregar. Não tem como. Tem ainda em São Mateus 7, no verso 3, veja, o versículo 4 e o 5 tem aqui ainda uma outra orientação, que é para meditar, o que pode causar a queda de uma pessoa. Por exemplo, procurar o defeito nos outros leva sempre para um final ruim. Tem pessoas que parecem que são especialistas em procurar defeitos nos outros. Deveria de ser ao contrário. Deveria ser procurar as qualidades da pessoa, os pontos positivos da pessoa, e não apenas focalizar nos defeitos. Ficar parecendo aquela história do professor naquela escola dominical que levou uma cartolina branquinha e lá na classe onde estavam crianças, ele colocou em um quadro a cartolina, ele fixou e ele colocou ali com a caneta, ele fez um pontinho preto em um certo local da cartolina. A cartolina ficou ali à mostra de todas aquelas crianças. As crianças ficaram olhando para aquela cartolina. E aí, de repente, ele perguntou para as crianças: o que é que vocês estão observando aqui? O que é que vocês estão enxergando? E elas, curiosas, começaram a olhar para onde estava aquela cartolina. E elas ficavam olhando uma para a outra e olhavam uma para a outra, para o quadro, e elas não diziam nada. Mas, de repente, começaram a firmar as vistas, fixaram as vistas, e elas todas, quase todas disseram: tem um ponto negro, tem um ponto negro. Ele apontava para a cartolina e dizia: o que vocês estão vendo no quadro? O que vocês estão vendo nesta cartolina? Um ponto negro. Ele só ouvia isso das crianças: tem um ponto negro.
Ele deixou aquela cartolina ali até o final da aula. E no final da aula ele voltou e perguntou mais uma vez para as crianças. Apontando para o cavalete, perguntou de novo: crianças, o que é que vocês estão vendo aqui, neste cavalete? Um ponto negro. Ele falou: eu vou dar uma lição para vocês, não esqueçam. Existe um ponto negro, mas o ponto negro está na cartolina. A cartolina branquinha representa uma pessoa com muitas qualidades bonitas, que são a brancura, que é a pureza. O ponto negro é o defeito da pessoa. Vocês até agora só viram um ponto negro. Aprendam a ver toda a cartolina e não apenas o ponto negro. Veja as coisas boas. Então, meditando aqui em Mateus capítulo 7, nós temos que parar de procurar defeito nas pessoas. Não é bom fazer isto. Não é recomendável fazer isto. As pessoas precisam ser valorizadas. Agora, na primeira carta de João, capítulo 2, verso 15 até o 17, observe o que está escrito ali. Dá para entender que alguma das causas da queda de uma pessoa também pode ser o seguinte: amar o mundo, reconduz ao mundo. A pessoa começa a voltar a amar o mundo, as coisas que se faziam no mundo. A pessoa começa a sentir saudade do mundo. Vai querendo matar a saudade. A pessoa começa a ficar imaginando as cenas, as situações que deixou lá atrás no mundo, quando estava no mundo. As coisas que fazia, as coisas que gostava, as coisas que davam prazer. A pessoa começa a amar o mundo. E aí, a pessoa, sem perceber, quando vai ver, quando ela vai olhar, já caiu, reconduzida para o mundo, afastada de Deus. Agora, eu falei aqui sobre algumas possíveis causas da queda de uma pessoa. Mas será que existe cura para estas causas que aconteceu com estas pessoas da queda? Por alguma razão a pessoa caiu, mas e a restauração? Como se pode acontecer? Como se dará? Como é que se dará a recondução na comunhão com Deus para o primeiro amor, para voltar de novo, desfrutar da graça de Deus, da presença de Deus? Então, existe o conselho aqui para estas pessoas serem curadas. Veja o que está escrito em Apocalipse, capítulo 3, verso 3, em diante. Conversão e arrependimento. Conversão é dar meia volta. Arrependimento. Na mesma pessoa deve haver arrependimento e conversão. A pessoa dá meia volta, 180 graus, dá as costas para o mundo e volta-se para Deus. Volta para os braços de Deus. Lucas 15 fala do filho pródigo, que voltou as costas para o mundo e arrependido voltou para o Pai. É conversão, é arrependimento, é a pessoa voltar-se para os braços do Pai. Lucas capítulo 15 tem esta história para ser meditada, de um arrependimento, de uma conversão, de uma restauração, de uma comunhão. Depois que a pessoa volta para a conversão, para a comunhão, ainda tem mais uma coisa para fazer. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. A pessoa precisa voltar a este primeiro amor. A pessoa precisa rever tudo aquilo que era ruim, tudo aquilo que ela fez e voltar à comunhão, voltar à estabilidade, voltar ao seu nível espiritual que estava, na companhia e na presença de Deus. A pessoa precisa voltar rapidamente para o primeiro amor, aquele amor de dependência de Deus. Igual recém-nascido, ele tem do pai, ele tem da mãe, principalmente da mãe, que ele necessita muito da mãe. A criança é totalmente dependente e que nós aprendamos a ser dependentes de Deus. O segredo para manter a comunhão é a cada dia ser mais dependentes de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor seja contigo, que a cada dia
você seja sempre bênção na presença de Deus e que você nunca perca a comunhão, que você nunca caia da sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém.